Bom, pessoal, então na aula passada eu já tinha mostrado essa tabela com um resumo aí das expressões e algumas características do comportamento dos elementos passivos ideais que a gente trabalha nessa disciplina, com que a gente trabalha nessa disciplina, né? Resistores, indutores e capacitores. E nessa tabela nós temos aqui as relações, né, de tensão corrente e tensão e corrente, né, para cada um deles, potência e energia, e associações série paralela de dois elementos, certo? Então, que são as associações mais simples, né? Então, eu deixei essa tabela aqui hoje porque a gente vai utilizar algumas expressões aqui, né? E o problema que a gente tem hoje, né, é, vamos ver se a gente consegue, se é possível obter algumas expressões similares às expressões que a gente tinha para circuitos divisores de tensão e circuitos divisores de corrente, quando nós tínhamos apenas resistores no circuito, só que agora considerando elementos, associação de elementos indutores e capacitores, né? Elementos indutivos e capacitivos. Então, se a gente pensar em circuitos divisores de tensão, né, que no caso dos resistores a gente obtinha lá para expressões, né, para determinar a tensão nos elementos, quando eles estavam associados em série, né, então aqui a gente tem, por exemplo, uma associação em série de indutores. Então agora a pergunta é possível que a gente obtenha uma expressão similar aqui para um circuito que tem dois indutores, por exemplo, ao invés de dois resistores, dois indutores em série, ou uma expressão para o divisor de corrente, quando você tem dois indutores em paralelo. Então, essa é a ideia aqui, né, que eu trouxe para a gente discutir hoje, né? Então, se isso é possível, se for possível, como é que a gente obtém, quais são as expressões para cada um desses casos aqui, né? O que é que a gente poderia obter, ok? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos pegar primeiro os circuitos com indutores. Então, a gente vamos fazer aqui para circuitos com indutores, e depois vocês fazem sozinhos aí para os circuitos com capacitores, e aí a gente só checa depois se está correto. Bom, pessoal, então, nosso problema é o seguinte, né? Nós temos aqui, vamos olhar agora primeiro o circuito divisor de tensão, certo? Então, a nossa tarefa aqui é o seguinte, nós temos que encontrar uma expressão aqui que nos dê o valor dessas tensões aqui, né? V1 e V2, em função da relação entre essas indutâncias aqui, L1 e L2, e o valor da tensão aqui dessa fonte, né? Da fonte de tensão que está sendo aplicada aqui ao arranjo. Então, basicamente, eu gostaria de saber, né, se eu posso determinar, se eu souber quem é VS, e se eu souber quem é L1 e L2, se eu posso determinar, a partir dessa informação, se eu posso determinar V1 e V2 diretamente, né, com uma expressão simples de um circuito divisor. Então, a gente viu isso no primeiro estágio para o caso de resistores, associação, né, mas aqui a gente agora tem novos elementos, então a pergunta é, será que o mesmo raciocínio se aplica? Será que a gente consegue determinar uma expressão simples para isso aqui, ou se não é possível, ou a expressão vai ser mais complicada, né? Então,
Então, primeiro ponto aqui é se a gente consegue determinar, né? Vamos olhar esse primeiro circuito aqui, né? Então, a dúvida aqui vai ser o seguinte, será que é possível que a gente determine essa tensão V1 a partir de uma expressão que envolva aí apenas Vs, né? L1 e L2, né? Porque isso aqui... Então, eu quero determinar essa tensão V1 de T, ou seja, aqui, né? Porque em função apenas desses três parâmetros do circuito divisor, tá? Alguém tem alguma ideia de como é que a gente pode começar a resolver esse problema aí? Por onde a gente poderia começar? A tensão VS vai Eu acho ser a soma das quedas de tensão nos indutores. Certo? É uma informação importante, né? Quem queria falar? Acho que o Michel queria falar. Eu ia falar a mesma coisa, professor. Que o Adeus falou, que o Alderi falou. Certo. Então, a primeira pergunta aí vamos por partes, né? Então, primeira coisa, como é que eu relaciono a grandeza comum no circuito? Qual é a grandeza que é comum aos elementos do circuito aí? O I de T. A corrente, né? Então, a corrente é a grandeza que é comum a todos os elementos do circuito. Então, assim, naturalmente, se eu vou querer obter relações entre Vs e V1, né, que são tensões aplicadas aí em diferentes elementos, ou arranjo de elementos do circuito, vamos dizer assim, a intuição primordial, primeira, né, é ir atrás do elemento que é comum a todos eles, porque a partir desse elemento eu posso obter uma relação, talvez eu obtenha uma relação aí entre essas grandezas, que eu quero. Então, bom, como é que a gente pode expressar as tensões aí em função da corrente? É a primeira pergunta. Vamos aí por parte. Novamente, a gente tem que trabalhar com duas tensões aqui, né? A gente está olhando para V1 e a gente quer uma relação de V1 com Vs. Então, a gente primeiro aqui, primeiro aqui vamos raciocinar, né? Bom, se a corrente é a grandeza comum a todos os circuitos, qual é a relação de V1 com a corrente? LDI dt. Exato, né? Então, daqui a gente sabe que essa tensão V1 tem que ser igual a L1 DI dt. Não é isso? Que a corrente é comum, é a mesma corrente que está passando por todos, é convenção passiva, né? Sinal positivo aqui, sempre lembrando. E aí, a gente sabe que a relação entre V1 e a corrente tem que ser isso aí. Ok. E a relação entre Vs e a corrente? Qual vai ser? Seria a associação dos indutores. E aí, mas assim, como é que eu escreveria a expressão? Eu quero saber qual é a expressão aqui. L1 mais L2, DI dt. Todo mundo está vendo isso aí, pessoal? A Daílson falou aí, sim. Então, veja, eu posso dizer o seguinte, eu posso pegar esses dois elementos aqui e calcular um elemento equivalente, né, da associação em série. Esse elemento equivalente vai valer a soma, né, deles. Então, eu posso colocar aqui elemento equivalente, indutância equivalente, vezes DI. dt, isso aqui tem que ser igual a Vs, né? Só que esse elemento equivalente para mim aqui agora é a soma, né, que é uma associação em série. Então, isso aqui é L1 mais L2
DI, DT, certo? Bom, aí agora eu tenho essas duas equações aqui, né? Essa equação para V1 e a equação para VS, e aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, vou dividir uma pela outra, né? V1 dividido por VS, isso aqui vai ser igual, se a gente colocar aqui um L1 mais L2, né? DI, DT, e no numerador aqui a gente fica com L1 vezes DI, DT. Ok? Todo mundo acompanhou aí? Então veja essa derivada da corrente, ela aparece no numerador e no denominador, então isso aqui ela vai cancelar, né? E essa razão aqui vai ser sempre L1 sobre L1 mais L2, né? Ou seja, daqui a gente consegue dizer que V1 vai ser igual L1 sobre L1 mais L2, né? Vezes VS, né? Então, note que essa é a relação entre a tensão no indutor número 1, né? Essa relação depende apenas da tensão aplicada no arranjo dos indutores e da relação entre as indutâncias aqui, né? Isso aqui, né, essa expressão aqui, é o similar, né, é muito parecido com a expressão do divisor de tensão, né, para um arranjo de resistores, né? E não é por acaso, né, porque essa associação de indutor, né, ele segue a mesma lógica da associação de resistores, né? Então, a indutância equivalente é a soma, assim como a resistência equivalente, né, da associação em série, e aí por isso aqui a gente obtém, para a tensão, né, para a equação de divisor de tensão, essa expressãozinha aqui, ok? Tudo certo até aí? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso aqui? Então, aqui a gente já respondeu a algumas perguntas, né? Então, é possível que você expresse, né, a relação entre essas grandezas como divisor de tensão, assim como a gente fez para o circuito ativo, é sim, né? A gente viu aqui, deduziu a partir do que a gente sabe do circuito, e a relação, né, que a gente obtém é bem similar do divisor de tensão do resistivo, né? Veja que se eu quiser obter o caso do indutor 2, eu só vou fazer a mesma coisa agora, né, substituindo aqui o V1 por V2 e o L1 por L2, eu vou obter, se eu substituir aqui 1 por 2, né, esses dois pontos aqui, eu vou obter a expressão para o segundo resistor. Né? Tranquilo? Até aí? Bom, agora vamos ver o caso em paralelo, né, se a gente consegue determinar uma expressão para determinar o divisor de corrente, ou seja, determinar essas correntes aqui, né, em função dessa corrente S aqui, né, e apenas determinando isso aqui com relação aos valores de indutância que a gente tem aqui para cada um dos indutores. Então, vamos ver aqui, né, onde é que a gente começa aí? Acho que verificando que a tensão entre L1 e L2 nos terminais seria a mesma. Certo, né? Então, aqui todos os elementos estão em paralelo, né? Então, a tensão é sempre a mesma aí. Pode até colocar aqui, assim. Eu tenho aqui uma tensão aqui, uma polaridade de referência aqui, aqui e aqui. É sempre a mesma, né? Pode até chamar essa tensão aqui de V, vai ser sempre a mesma para todos os elementos. Então, tensão é a grandeza comum aí. Ok. E agora? Aí a gente encontraria a relação de IS com I1 e I2. Certo, mas como? Vamos ser um pouco mais específico aí, pessoal. Vamos ver qual seria, né? Eu quero saber a relação, vamos pegar a corrente 1, né? Eu quero saber qual é a relação de 1. Essa relação tem que ter IS, tem que ter
L1 e tem que ter L2, né? Então, aí qual é o caminho que eu faço para encontrar essa relação? Se ela existir, né? Pela lei de Kirchhoff das correntes. Certo, mas assim, eu quero coisa mais específica. Você tem que dizer assim, ó, a expressão é, escreva I1 vale não sei o quê. Tá entendendo? Eu quero uma resposta mais específica aí de vocês. O que é que eu tenho que, por onde eu faço aqui, né? O que é que eu tenho que fazer aqui para encontrar essa relação? Aquela relação da integral, 1 sobre L, integral de Não, não. A gente associaria os indutores também? Certo, tudo bem, mas assim, eu quero, assim, o que é que eu posso escrever? A minha pergunta é, quais as expressões que eu posso escrever envolvendo essas grandezas aqui, né? Veja que aqui, o que é que a gente fez? A gente fez, ó, eu quero determinar V1, essa expressão tem que ter VS, tem que ter L1, tem que ter L2, né? Aí, o que é que a gente fez? Bom, identificou que essa corrente aqui é uma grandeza comum, né? Escreveu uma expressão, né, envolvendo essa grandeza aqui. Isso aqui é a grandeza comum, depois essa variável ES, né? Uma L1 e L2, né, que apareceu aqui no elemento equivalente, e também a grandeza comum, e aí a partir dessas duas equações simplificou e achou essa expressão, né? Então aqui eu quero saber qual é o mesmo, assim, qual é o procedimento que eu vou fazer aqui, para o divisor de corrente. Então, aqui, obviamente, eu vou ter que escrever uma expressão para I1 e outra para IS, né? Se eu for pensar no que eu fiz aqui no caso anterior. Então, a minha pergunta é, qual é a expressão que eu posso escrever para I1 aí nessa história? 1 sobre L1 é a integral de V dt mais I0. Uma expressão mais, eu acho que eu preciso de uma expressão mais simples aí para a gente. Você poderia escrever isso aí, mas tem que pensar aí talvez numa expressão mais simples. E 1 seria IS menos I2, professor? Não, não. A expressão de I1 pode envolver qualquer coisa com I1, né? Deixa eu só apagar, talvez eu estou aqui. É uma expressão envolvendo I1. Eu quero uma expressão simples envolvendo I1 aqui. E esses parâmetros. Qual seria a expressão mais simples aí que eu posso escrever para I1? V igual a L1 DI1 dt. Ok, então V, L1, DI1, dt, né? Isso aqui é verdade, né? Porque a tensão é conversão passiva, sinal positivo, tensão LDI1 dt, né? Então isso aqui vale V, certo? Ok. E qual vai ser a expressão agora para IS? Vou colocar aqui do lado, IS. Envolvendo, no caso, eu quero uma expressão também simples, né? Envolvendo IS aí. E esse vai ser V igual a 1 sobre L1 mais L2, resistência equivalente, DIS dt. É isso, né? Isso. Então, se eu calcular a indutância equivalente aqui, né? Qual vai ser a relação entre a corrente e a indutância equivalente? Bom, a mesma, né? Do indutor. Então, a tensão, que vai ser a mesma, né? Aplicada na associação equivalente, multiplicada pela derivada da corrente, mas agora a corrente, eu sei que a corrente passando pelo elemento equivalente é IS, né? No tempo tem que dar a tensão, né? Que é minha grandeza comum. Essa indutância equivalente aí, de uma associação em paralelo, né? Aqui eu sei que
LE, que vai ser L1, L2 por L1 mais L2, não é isso? Ok? Então, aqui eu ainda posso escrever isso aqui como sendo L1, L2, L1 mais L2. Isso aqui, DIS, DT. Só esse S ficou parecendo um 5. Aparece. Ok? Então, a gente tem essa segunda... Temos duas expressões agora, né? Uma envolvendo L1 e DI1, e a outra envolvendo L1, L2, L1 mais L2 e DIS, né? Então, daqui a gente já pode fazer um rearranjo aqui. Então, o que a gente pode dizer aqui, né? Como as duas são iguais, né? Então, a gente pode fazer a igualdade dessas duas relações aqui. Então, L1, DI1, DT, né? Isso aqui vai ser igual a L1, L2, L1 mais L2, DIS, DT. Ok? Tudo certo até aí? Tranquilo. Bom, pessoal, então agora a gente chegou aqui nisso aqui, né? E agora a questão é, para onde é que a gente vai, né? Bom, daqui já dá para ver que esse L1 está multiplicando os dois lados, né? Então o L1 já a gente pode eliminar, então a gente vai ficar com o seguinte. D1 dt vai ser igual a L2, L1 mais L2, né? Vezes DIS dt. Certo? Então, nós obtivemos, né? Temos aqui uma relação entre as derivadas e as correntes, né? E as indutantes. Mas a gente não quer saber essa relação com relação às derivadas. A gente quer saber com relação à própria corrente, nas próprias correntes. E agora, qual vai ser o passo seguinte aí para a gente prosseguir e encontrar essa relação entre as correntes? A gente integra os dois lados? Em relação a DT? Pode ser. Então, o que acontece aqui é que a gente pode fazer o seguinte, né? A gente ainda pode fazer uma simplificação. Então, se a gente pegar, né? Se a gente pegar essas expressões aqui, né, e multiplicar por um diferencial de tempo, né? Se a gente pegar isso aqui e fizer DI1 dt, né? Isso aqui multiplicado por um diferencial de tempo. E aqui a gente fica com L2, L1 mais L2. Então, isso aqui vai ficar DIS dt, né? Multiplicado por um diferencial de tempo, né? Aí, o que é que acontece? Esse produto aqui desse lado e produto desse lado aqui, ele vai virar um diferencial de corrente, né? Ele vai ficar um diferencial da corrente 1 e um diferencial da corrente S, né? Então, agora eu vou achar uma relação entre os diferenciais de corrente, né? Então, deixa eu só voltar aqui para esse lado, vou apagar aqui, e vamos colocar qual é a expressão que a gente obtém aí para esses diferenciais. Então, bom, a gente vai ficar basicamente com o seguinte, D1 igual L2, L1 mais L2, vezes DIS, né? Então, os diferenciais aqui estão de corrente agora estão sem o diferencial do tempo, né, no meio da história. Então, aqui agora a gente pode fazer, né, uma integração, né, como você sugeriu. Então, aqui eu posso, por exemplo, integrar esse diferencial da corrente 1, né, da corrente 1
um tempo t0 qualquer aqui, né, até a corrente 1, um tempo t, né, então integral disso aqui, então aqui fica L2, L1 mais L2, aqui vai ficar a integral de IS, né, no instante t0 até IS no instante t de DIS, né. Bom, agora a gente só tem que resolver essas integrais aí, né? Qual seria o valor dessa integral aqui do lado esquerdo? I1 de t menos I1 de t0. Então, I1 de t menos I1 de t0, né? Isso aqui vai ser igual a A L. resistência equivalente. Veja que isso aqui não é a resistência equivalente, né? Não é a indutância equivalente. Está faltando Mas, uma relação entre indutâncias agora. verdade, perdão. E agora, I de t menos I de t0. IS. IS de t menos IS de t0, né? Ok. Bom, então, daqui a gente pode simplificar e isolar essa corrente I1 de T, que é o que a gente quer saber, né? Então, I1 de T, se a gente isola ela aí do lado esquerdo, a gente vai ficar com a seguinte expressão, né? Vamos colocar aqui. I1 de T vai ter que ser igual L2, L1 mais L2, e S, né? De T, menos, aí vai aparecer novamente aqui, L2, L1 mais L2, uma constante aqui que é igual a IS em T0, né? Esse termo aqui, e somado com I1 em T0, né? Então, essa expressão aí, né, é a expressão para expressão geral, vamos dizer assim, né, para o divisor de corrente, uma associação de paralelo, né, de indutores. Então, veja que agora a expressão não ficou tão simples, né, como o caso. Então, veja que essa expressão aqui só envolve IS, L1 e L2, né, e I1, né, mas veja que se eu tiver uma corrente inicial, né, no instante t igual a zero, né, se existir corrente inicial nos elementos aqui, né, então essa corrente inicial tem que ser considerada aqui para o cálculo. Então, se não existir corrente, se isso aqui for zero, né, isso aqui for zero, aí vira a expressão que a gente conhece aí para o divisor de corrente do caso do circuito resistivo, né, que seria a resistência do lado oposto, né, dividido pela soma, multiplicada pela corrente. Então, isso aqui seria, né, o equivalente, né, a um circuito divisor de corrente por caso resistivo. Porém, se você tiver correntes iniciais, né, no circuito, né, então se o valor dependendo do valor inicial de zero e do valor inicial de 1, essa expressão ela tem que incluir esses termos aqui, né? Então, não fica tão simples, né, quanto, né, no caso geral, não vai ficar tão simples como seria, né, por conta aí isso é por conta do fato, né, de que o indutor, a corrente no indutor, está relacionada à energia nele, né, que ele armazena. Então, aqui, isso aqui, novamente, é uma consequência da conservação da energia, né. Então, essa relação entre as correntes aqui, ela aparece para justamente garantir a conservação da energia. Ok? Todo mundo acompanhou aí? Alguém tem alguma dúvida nessa resolução que a gente fez aqui? Daí para encontrar essas expressões de divisor de tensão e divisor de corrente para um indutor?
Ok, então, se ninguém tem dúvida, agora a próxima tarefa é com vocês aí, né? Vocês vão fazer agora, a gente fez aqui os dois casos para o circuito, os divisores, né, para o circuito indutivo, vocês vão fazer agora para o circuito aqui de baixo, né, o capacitivo, certo? O circuito divisor de tensão com capacitores, né, e o circuito divisor de corrente com capacitores. Então, eu quero aí que vocês façam, obtenham as expressões para esses dois casos, né, e aí a gente volta, vamos dar aí 10 minutos, né, para vocês irem. Professor, Pois não? em relação ainda a. No caso, o I2 é equivalente, né? Ao I1. É igual, né? Desculpe. O I2 de T. A gente achou I1, né? Sim, não, a expressão para achar I2, você vai só substituir, né, I1 aqui, você vai substituir por I2, né, vai aparecer I2 aqui também, e aqui no lugar do L2 aqui em cima vai ficar o L1, né. É só você pegar essa derivação que a gente fez, né, o procedimento que a gente fez, substituir I1 por I2, né. Aí eu posso até colocar aqui qual seria a expressão final. No caso de I2, né, é só você ver que vai ficar fazendo a mesma coisa, né, vai ficar L1 dividido por L1 mais L2, né, e S, e menos L1 mais L2, né, vezes IS aqui, em T igual a zero, mais I1 e 2, desculpa, de T igual a zero, né. Então, vai ser uma expressão similar. Isso aqui, se você pode achar também pela lei de Kirchhoff das correntes, né, você sabe que IS de T tem que ser igual a I1 de T mais I2 de T. Se você já determinou o valor de 1 de T aqui, né, é só fazer, né, I2 de T vai ser IS de T menos isso aqui. Então, se você fizer IS menos essa expressão aqui, você vai ver que vai dar essa expressão aqui, para I2. Vocês podem até checar aí depois. Mas tem que dar essa expressãozinha aqui. Certo? Pela lei de Kirchhoff das correntes. Obviamente aqui vocês têm que usar também o fato de que IS em T0, né, tem que ser igual a I1 em T0 mais I2 em T0, né, porque a lei de Kirchhoff das correntes tem que ser válida para todos os instantes do tempo. Então aqui com essas duas relações aqui, você pode substituir I1 nessa expressão aqui, e o valor de I1 com relação a I2 de T e S, e aí você vai substituir, você vai obter essa expressão aqui para I2, certo? Correspondido aí, Tairone? Bom, então, vamos dar aí 10 minutos para vocês trabalharem nesse segundo problema, né? E aí, quando a gente voltar, aí vocês vão dizer como é que obtém essas expressões, né? Para os circuitos divisores. Quando você tem a associação aí, você tem os divisores com capacitores, né? Então, vamos colocar aí 11, colocar aí 11h15, a gente volta. E aí vocês vão dizer, né? Eu não vou fazer mais nada, né? Vocês vão dizer como é que a gente encontra essas expressões aqui para esse caso aí. Vamos lá, pessoal. Bom, então, já temos aí as expressões para os divisores para esses circuitos aí, divisor de tensão e divisor de corrente com capacitores. Eu fiz aqui, professor. Ficou bem parecida com a questão dos indutores. É basicamente a recíproca. Então, vamos... A Daílson disse só fez o de tensão.
Mas, ó, e mais? Veja que essa questão aqui eu não vou responder, não. Vocês vão responder sozinhos. Vamos ver aí o que é que vai sair. Vamos ver que expressões vão sair aí, que vocês vão entregar. Eu fiz também, professor. Bom, então vamos escolher dois. Vamos escolher dois. Um dos dois, né? Então vamos começar aí pelo divisor de tensão, por exemplo. Então, como é que. Qual é a sequência aí de passos para a gente obter essa, essas expressões? Primeiro, eu verifiquei que a corrente nos capacitores em série vai ser a mesma. Ok, E eu procurei uma relação entre VS, V1, C1 e C2. certo. Mas assim, passo a passo, qual seria a primeira expressão aqui que eu escrevo? Vão dizendo aí a sequência de. Vocês vão dizendo aí a sequência de expressões e o desenvolvimento, né? Primeiro, eu botei que I, que é a corrente está passando, vai ser o C equivalente dVdt. Que fica C1, C2 sobre C1 mais C2, vezes dVs dt. Depois eu usei a corrente para encontrar a tensão em V1. No caso, eu usei V1 para encontrar a corrente. Ficou I igual a C1 dV1 dt. E como as correntes são iguais, né, a mesma corrente percorrendo, eu igualei as duas equações. Certo. Vamos ver se mais alguém está acompanhando aí. Então, pessoal, a Rafaela já fez bastante. Vou ver aqui a última expressão. Deixa eu colocar a outra expressão, mas aí vocês vão ver se mais alguém continua aí o trabalho que a Rafaela começou já. A daí você está falando aí, eu fiz usando carga. É, mas carga e corrente, quer dizer, tanto faz, na verdade. Desde que a expressão seja correta, né? Vamos ver se a expressão no final está correta, né? Depois a gente pode até ver aí, discutir se a resolução usando carga dá a mesma coisa, né? Bom, pessoal, mas aí a Rafaela já fez um trabalho bom aí, né? E agora qual é a sequência de passos aí? Quem é que dá continuidade? Do jeito, da forma que ela fez aí, eu só disse que as correntes têm que ser iguais, né? Aí isolei e saiu o resultado. Não, tudo bem, mas veja que a gente tem a última expressão. Daqui, quais são os passos que a gente tem que fazer a partir daqui, né? Se for o último ponto aí que a Ah, Rafaela. tá. No caso, eu posso simplificar, né? Se um está multiplicando os dois lados, eu posso cancelar. Certo, aí qual é a expressão? Afinal, Não, assim, eu quero que você vá me dizendo o que é que eu vou escrever aqui, né? Qual é a expressão seguinte? dv1 dt igual a C2 sobre a soma de C1 com C2
dVs dt. Aí eu posso simplificar também, é o diferencial de tempo. Certo, vamos colocar logo a simplificação do diferencial aqui. Qual seria a expressão com diferencial que sobra? dv1 igual a essa constante aí, C2 sobre C1 mais C2, dvs. Eu integro ambos os lados. Então, vamos ver aqui. Integral aqui de quanto a quanto? De um T0 até um T. De um instante T0 até um instante T. Certo, mas a integral é em V, né? Em tensão, não é em tempo. Aqui é dv. Sim, sim. dv1. Então, os limites não pode ser... Não, o limite dessa integral não pode ser tempo, né? Porque ela está integrada... Aí, é uma tensão inicial a uma tensão final. Verdade. Então, isso aqui é V, De um T0. V1 de T0 até V1 de T. Isso aqui é igual... A essa constante aí. C1 sobre C1 mais C2. É C2, né? É, C2. É, isso mesmo. Também será integrado de Vs de T0 até Vs de T, dVs. Ok. E agora? Vai ficar... Pode dizer a final logo ou o senhor quer passo a passo? Pode dizer a final, se quiser. Aí vai ficar V1 de T igual a C2 sobre C1 mais C2. Aí essa constante aí vai multiplicar Vs de T menos Vs de T0. Mais V1 de T0. Ok. Então, tá bom, né? Esse aqui é a expressão para... Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui a gente tem a expressão entre essas relações aí, que dá aí o divisor de tensão, no caso do circuito com capacitores. A minha pergunta é, o pessoal que fez aí por carga, deu a mesma coisa? Eu não, tá? A diferença ficou basicamente naquele caso onde a tensão inicial é zero. Aí fica só esse primeiro termo aí, C2 sobre C1 mais C2, VST, VSDT. O problema que quem fez por carga aí, né, você tem que incluir a carga inicial no capacitor, porque tensão inicial no capacitor significa carga inicial no capacitor. Se você não incluiu carga inicial no capacitor, na história, né, não considerou esse aí você vai encontrar uma solução, seria a solução desse caso aqui, sem tensão inicial, nem nos capacitores, né. Então, veja que essa expressão aqui, da mesma forma que lá que é o caso do indutor, se a tensão inicial em V1 for zero, né, e essa tensão aqui também, em T igual a zero, for zero, então desaparecem esses dois termos e fica só isso aqui, que é o divisor de tensão. Só que agora veja que para o capacitor, né, ele não é mais a capacitância do capacitor 1, né? Mas é a capacitância do capacitor 2 que fica aqui, no numerador, certo? Isso é porque o capacitor segue a regra inversa lá do resistor, né? Para associação.
Ok? Então, o pessoal que fez aí por carga, né? Porque carga basicamente vai ser definida como sendo a tensão, né? Sobre a capacitância. Ou, desculpe, é isso, né? Capacitância seria a carga sobre tensão, a capacitância definida seria a carga sobre a tensão, e aí, no caso, teria que multiplicar, seria carga vezes, a tensão vezes a capacitância, né? Então, carga C vezes V, exatamente, né? E aí, se você quiser escrever tudo isso aqui em função da tensão, né? Utilizar as leis de Kirchhoff e escrever uma expressão em função da carga, você teria que substituir tensão por carga sobre capacitância, né? Então, aqui nessa expressão, se eu substituo, se eu divido aqui cada um desses termos aqui pela capacitância, né? Então, aqui eu teria que dividir V1 dividido por C1, né? Daria a tensão, né? Se eu colocar aqui V1, Q1, C1, né? Então, V1 dividido por... V1 seria equivalente a carga 1 dividido por C1, né? Então, eu posso substituir isso aqui por carga 1 no capacitor dividido pela própria capacitância dele. E aí, vou fazendo aqui. Para VS seria a capacitância equivalente. E para esse termo aqui também, para esse termo aqui, a capacitância C1, né? E aí eu vou encontrar uma expressão que vai me dar o divisor diz assim, o divisor de tensão, ou uma expressão que vai dar aí a relação entre a divisão das cargas, né? Enfim, seria essa expressão aí para V1, o divisor em função da carga. Ok? Então veja que também aqui, né, a expressão fica um pouco mais complicada, porque se você tiver carga inicial, energia inicial armazenada, aí aparecem alguns termos aqui que não são intuitivos, né? Comparado ao caso do divisor de tensão resistível. Bom, e o segundo circuito aqui? Quem é que fez o segundo circuito aí? E como é que a gente faz? Quais são as expressões aqui para esse circuito aqui? Esse aqui em função... Essas duas correntes aqui em função da corrente da fonte e das capacitâncias. Quem é que vai se habilitar aí a responder? Ninguém? Ninguém fez o 2? Eu fiz, professor. Pois, como é que vai ficar aqui como é que fica a sequência de expressões aí para obter a relação para o circuito 2? O divisor de corrente, né? Uhum. Primeiro eu queria saber a relação entre S, I1, C1 e C2. Aí eu fiz primeiro IS. IS ficou igual a capacitância equivalente, dVdt. Opa, falta DV porque eu não coloquei essa aqui. E Ok. é a mesma coisa de C1 mais C2, dVdt, né? Ok. E aí depois eu encontrei a expressão para a corrente I1. O I1 igual a C1 dVdt. Eu isolei dVdt das duas equações. Certo.
ficando I1 sobre C1 igual a dV/dt. Ok? Então, isso aqui seria I1 sobre C1 igual a... dV/dt. E para IS ficou IS sobre C1 mais C2 dV/dt, igual a dV/dt. Como a tensão é a mesma nos terminais, então dV/dt vai ser igual, e eu igualei as duas. O IS sobre C1 mais C2 igual a I1 sobre C1. Ok? E daqui já foi, né? Isso. Daí eu isolei I1. Vamos colocar aqui. I1 igual C1 sobre C1 mais C2 vezes IS. C1 mais C2 vezes S. E isso aqui finaliza a expressão, né? Novamente, para o outro capacitor, né, para outra corrente, é só você fazer o mesmo procedimento com... Mas aqui vai ficaria I2 e C2, né? Então, tá aqui, né? Por causa da corrente, volta a ser uma expressão simples, né? Novamente. Ok? Então, todo mundo acompanhou essa última resolução aí? Vocês ficou alguma dúvida sobre esses circuitos divisores aí com indutores e capacitores? Então, veja que essas relações aí são relações que podem ser úteis, né? Se você estiver trabalhando com algum desses circuitos e souber alguma dessas grandezas, quiser determinar diretamente, né, a partir dessas relações, uma ou outra, uma ou outras grandezas aí do circuito, né, se puderem ser, se essas grandezas puderem ser incluídas, né, nessas relações dos divisores, você pode utilizar essas relações para resolver, né, incluir na sua resolução do circuito. Então, geralmente, esse tópico não aparece muito quando você está lendo aí a parte teórica, né, dos livros, e às vezes aparece como exercício, né, mas às vezes o aluno fica na dúvida, né, se circuitos divisores podem ser construídos só com resistores, né, mas aí no caso, vocês viram aí que a gente pode obter expressões também para associações de indutores e capacitores, né. Só fica um pouco mais complicado, né, porque você tem que lidar, né, tem que saber quando é que você tem que lidar com as condições iniciais, incluir as condições iniciais de tensão dos capacitores e corrente dos indutores, que elas impactam nas expressões, né. Se você não tiver nada, nem energia armazenada nesses elementos, então ficam duas expressões simples, né, mas se tiver energia armazenada inicialmente, aí você tem que ter cuidado como você vai calcular essas grandezas. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso aí? Bom, então, deixa eu só encerrar aqui a gravação e eu vou dar alguns avisos